Deputado Marcel Van Hatten. Já está sonhando com o Marcel. Já estou sonhando ele no meu ouvido. Caros colegas parlamentares, senador Rodrigo Pacheco, todos aqui presentes, assessoria, público em geral que nos assiste. Estamos discutindo aqui PLN, senador Eduardo Girão, deputada Adriana Ventura, mas na verdade essa discussão aqui, ela é praticamente expletiva, porque ela não leva a um debate sério sobre o que está acontecendo. Eu ouvi a deputada Adriana e outros também falando sobre vários temas nos PLNs, mas a verdade é que nós já sabemos o resultado das votações e, pior, não há um plenário cheio aqui para acompanhar, porque se continua adotando no Congresso Nacional o sistema de votação durante o período da pandemia. A mesma coisa, senador Rodrigo Pacheco, que critiquei ontem na Câmara dos Deputados, ou seja, o uso do sistema Infoleg de votação virtual fora do período da pandemia, para que os deputados votem de onde quer que estejam por meio de seu celular e não do plenário, acontece no Congresso Nacional. E ontem eu quero, agora vindo à tribuna num momento de mais serenidade, lamentar o que aconteceu na condução da casa pelo deputado Arthur Lira e agradecer pela solidariedade que eu recebi de todo o Brasil, de vários parlamentares, inclusive, do governo, da oposição, parlamentares do Centrão, assessorias. Eu quero agradecer a solidariedade recebida em virtude da forma como o deputado Arthur Lira, presidente desta casa, se comportou ontem, ao cortar a minha palavra de forma antirregimental e também antidemocrática. Eu quero agradecer ao deputado André Fernandes, líder da oposição, que utilizou o tempo de líder para denunciar também o que está acontecendo na condução dos trabalhos na Câmara dos Deputados. E não é demais lembrar, deputado Cabo Gilberto, não é demais lembrar que Arthur Lira foi responsável por manter Daniel Silveira na cadeia. Arthur Lira foi responsável por enterrar a PEC do voto impresso. E Arthur Lira foi responsável por não fazer andar a PEC da prisão após condenação em segunda instância, beneficiando o bandido Lula para que pudesse, inclusive, concorrer nas eleições. É importante lembrar tudo isso, porque muitos incorreram no erro de apoiá-lo na eleição à presidência da casa e hoje se arrependem, porque vem aquilo que eu já tinha visto quando me coloquei como candidato à presidência na primeira vez e depois na segunda vez, por conhecer as práticas do deputado Arthur Lira, hoje presidente da Câmara dos Deputados. Eu lamento, porque a postura que se espera de um presidente da casa é uma postura republicana e não é uma postura de exercer com tirania a condução dos trabalhos, fazendo o deputado Sanderson, inclusive, gracejos em relação a colegas parlamentares que utilizam da palavra para, com todo o direito, fazer questão de ordem. E não foi só com a oposição, não. O deputado Chico Alencar ontem também, deputado experiente, que fez uma ponderação à mesa ao deputado Arthur Lira, também foi desrespeitado por essa presidência e também tem a minha solidariedade. Eu repito, deputado Chico, deputado Cabo Gilberto, deputado Sargento Gonçalves, deputado André Fernandes, todos aqueles que estão sendo perseguidos, eu repito o que disse ao Arthur Lira na sua frente. E digo isso também porque em determinada ocasião, quando eu não pude ir a uma reunião na sua casa, ele se queixou que eu vim aqui falar dele e não falava na sua cara quando estava sentado aqui. Não, não é falta de coragem não, deputado Arthur Lira. Aliás, Vossa Excelência que fez aquilo numa reunião na sua residência oficial com membros da oposição na minha ausência. Eu muitas vezes o critico
e pode discordar da crítica na sua ausência, porque não está conduzindo a sessão como deveria. Como naquela noite em que muitos deputados estavam em festa, líderes em festa, e nós votando o dia do Rei Pelé, com todo o respeito que eu tenho à memória do Rei Pelé, nós aqui quase meia-noite votando o dia do Rei Pelé e vários líderes ausentes do plenário, o próprio presidente não estava aqui. Então, senhor presidente, só para concluir, eu peço a tolerância de Vossa Excelência. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a solidariedade e eu espero que este seja o último momento da gestão de Arthur Lira, aquele que ocorreu ontem, de tanta tirania, que se possa restabelecer aqui no plenário a soberania do deputado, que foi eleito para estar aqui para votar, discutir, que foi eleito para estar aqui para representar os seus eleitores nas bases, e não foi eleito para ser escravo de projetos políticos quaisquer, de líderes partidários ou na presidência da casa. Recorre, inclusive, ao discurso de vitória do presidente Arthur Lira, quando concorreu na primeira vez, dizendo que faltava previsibilidade e queria devolver a Câmara aos deputados. Que assim o faça no ano que vem, porque precisamos que esta casa se respeite a si própria e seja respeitada. Muito bom dia, na verdade, boa tarde, senhor presidente Rodrigo Pacheco, caros colegas, deputadas, deputados, senadores, senadoras. Senhor presidente, hoje é um dia extremamente importante, onde a sociedade brasileira está de olho aqui nessa casa. A última sessão do Congresso do ano, saímos aqui de madrugada também, acompanhando a sessão da Câmara ontem, e hoje começamos agora essa sessão do Congresso com análise de PLNs. Eu, particularmente, votei e oriento pelo novo contra, e vou explicar aqui alguns dos motivos, mas chamando a atenção da sociedade brasileira nesse momento e a responsabilidade de cada um de nós, parlamentares eleitos diretamente pela população, de, nesse momento, não dar um presente de grego para o povo brasileiro. Procurar fazer algo que seja justo com o dinheiro do contribuinte, que nesse momento está vendo aí um aumento do fundo eleitoral se desenhando, dobrando praticamente, e que hoje nós vamos defender aqui que façamos exatamente o que o governo queria desde o início, que é reduzir aí para menos de 1 bi, cerca de 900 milhões de reais, porque nesse momento, mais do que nunca, que vivemos uma irresponsabilidade, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, dos gastos públicos, que o governo não faz o dever de casa, absolutamente, muito pelo contrário, o exemplo tem que vir de cima, e ele dá péssimos exemplos com gastos, que a gente possa, nesse aspecto, reduzir aí o fundo eleitoral, que é algo muito pernicioso, com um desrespeito ao dinheiro do pagador de impostos, aumentar para 4 bilhões, numa eleição que é municipal, que não é presidencial, que não tem para senador, que não tem para governador. Não tem cabimento isso, e eu acho que esse Congresso não pode se rebaixar num momento como esse, dramático que a gente vive, os prefeitos ligando o tempo todo, desesperados com relação à queda de arrecadação, e a gente aumentar fundo eleitoral. Seria o fim da picada, temos destaques nesse sentido e vamos trabalhar. Com relação aos PLNs, senhor presidente, é algo assim, você pegar, por exemplo, como 35 e 36, retirar de estatais, que o governo não tinha que se meter. Aliás, nesse ano as estatais voltaram a dar prejuízos. Você retirar, fazer remanejamentos dentro, com interesses de politicagem, porque não vamos dourar a pílula, é isso que está acontecendo, é um péssimo exemplo para a sociedade. Também queria colocar a questão da emenda de relator, né? Pagamento de emendas extras, tudo isso com dinheiro de impostos nossos,
principalmente do trabalhador, dos empreendedores que tem dificuldade, dinheiro suado, onde nós vamos fazer esse tipo de remanejamentos para atender interesses políticos. Faço aqui um apelo aos nossos parlamentares, que eu respeito muito a todos, deputados, senadores, que nós vamos ter votações importantes nessa casa e é importante a transparência nossa, principalmente em relação ao fundão eleitoral, né? ao fundo que os olhos da sociedade brasileira estão voltados para essa casa daqui a pouco com relação a essa deliberação da casa. Eu acho que isso vai unir, inclusive o governo tem que unir a oposição para que esse dinheiro volte para a educação, para a saúde, onde deve ser aplicado, e não com fundo eleitoral, no momento que o Brasil vive, de forma dramática, um grande problema fiscal que está se desenhando aí com impactos negativos em preços para a população num curto espaço de tempo. Então, que tenhamos serenidade, desejo um ótimo dia a todos e que a gente consiga não dar um presente de grego para a população, muito pelo contrário, pelo menos sairmos daqui mais altos nesse ano de 2023. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.